Em nome da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, damos as boas-vindas aos presentes nesta primeira reunião ordinária da diretoria da FIEAM de 2019. Para darmos início à reunião, convidamos para compor a mesa o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, senhor Antônio Carlos da Silva, o governador do Estado do Amazonas, senhor Wilson Lima. Convidamos para pronunciamento e condução dos trabalhos na mesa diretora o presidente da FIEAM, senhor Antônio Silva. Dando cumprimento ao nosso regimento interno e ao nosso estatuto, nós vamos dar início à nossa primeira reunião ordinária da diretoria desta federação. E pergunto ao conselheiro Aldimar e aos conselheiros aqui presentes se nós podemos considerar aprovada a ata da última reunião anterior. Não havendo nenhuma manifestação, conselheiro Nelson, podemos considerar aprovada a reunião? É com grande satisfação que damos início à primeira reunião de diretoria da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, de 2019, e saudamos todos os presentes, em especial o nosso governador Wilson Lima. Eu vou fazer a mesma coisa que fez o Josué, porque eu tinha preparado um discurso grande, mas vou fazer tal qual você fez. E como o regulamento determina que eu faça lido, vou fazer. Mas eu quero cumprimentar o deputado Josué e todos vocês pela belíssima solenidade na cerimônia, quando presidida ainda pelo deputado Bellarmino Lins, e depois, quando, na realidade, a aclamação e diplomação da posse de todos os senhores que nos abrilhantam, a grande maioria aqui presente, pelo fato de ter sido precisa, concisa e rápida. O discurso do Josué, principalmente, muito rápido. E a não fala do governador, que eu achei brilhante. Entendia que aquele momento também era dos eleitos e diplomados naquele evento. Portanto, meus parabéns. Senhoras e senhores, muito boa noite. Governador Wilson Lima, estamos muito gratos por sua presença em nossa primeira reunião de diretoria do ano de 2019. Seja bem-vindo, governador. A sua participação neste encontro para nós é muito significativo e importante, para afinarmos uma parceria na construção de novos caminhos, com vistas à recuperação econômica do Estado do Amazonas, desejo de todos nós. Consideramos como pontos relevantes para essa fundamental parceria a inclusão dessas entidades de classe nas discussões, na futura revisão dos incentivos fiscais, tendo em vista que a lei atual vence em 2023. Jório, isso é muito importante. E uma nova lei deve ser editada como condição indispensável para a extensão desses benefícios até 2073. Governador, deixe esse legado. Propomos também a criação de grupo permanente de trabalho para estudar e apresentar propostas para resguardar as vantagens comparativas da nossa Zona Franca na reforma tributária, bem como propor alternativas econômicas complementares ao polo industrial de Manaus. Sob a liderança sua, governador, teria ainda a participação de representantes do Legislativo, os senhores aqui presentes, da SUFRAMA e das entidades de classe. Meu caro governador, hoje lhe foi apresentado às 10 horas da manhã, na sala do seu gabinete, por companheiros nossos lá presentes. Não pude, na oportunidade, estava agendado, eu iria estar presente, mas passei a noite com um problemazinho no meu canal de Suez e tive que procurar o doutor Dante. Por isso que não tive a oportunidade de chegar lá, mas fui muito bem representado pelo Jorge, o nosso querido professor da universidade, fez o estudo, o Wilson Périco, enfim, nós estávamos lá representados. Esse estudo reforça a relevância do modelo Zona Franca de Manaus e a sua importância para o Amazonas, sendo, portanto, imperiosa a sua manutenção,
com as suas garantias legais, vitais para a atração do capital produtivo, capaz de gerar renda e emprego para o nosso Estado. Fator essencial para viabilizarmos a inevitável travessia do Amazonas na urgente busca de alternativas econômicas complementares ao polo industrial de Manaus. Ontem, nós tivemos a oportunidade de participar no encontro de notáveis para um público de mais ou menos 500 e poucas pessoas, onde nós mostramos os nossos números, onde nós mostramos as nossas preocupações, onde nós mostramos e elucidamos todas as dúvidas ainda que gerem em cima do nosso exitoso modelo de desenvolvimento. Contamos, portanto, com a sua especial atenção para a manutenção da competitividade do polo industrial de Manaus, constantemente atacado por ações externas que ameaçam a permanência das indústrias aqui instaladas. Precisamos recuperar o ambiente favorável ao desenvolvimento econômico sustentável, dentro de um cenário promissor para os investimentos privados. A recuperação da competitividade de nossas empresas e a geração de emprego e renda muito dependem de nossas ações, tanto da área empresarial quanto dos nossos representantes, junto dos poderes executivos e legislativos. Uma outra ação que devemos insistir com todas as nossas forças é para a repavimentação da BR-319, meu general. A sua participação e liderança será fundamental para que possamos alcançar esse almejado e difícil objetivo. Haja visto que ela não foi inserida no orçamento que compreende, e a promessa é que será em 2020. Nós não temos condições mais de esperar mais praticamente 2 anos, que essa rodovia é de fundamental importância para que nós possamos diminuir o transit time que hoje custa para as nossas empresas qualquer mercadoria, insumo, matéria-prima adquirida no sul, no sudeste, 22 dias. Depois de Suframada, se vier pelo Pará, cai em Belém, cai no Amazonas, vamos ter 8 dias de navegação, desde que tenha condições de navegabilidade. E a mesma coisa se vier por Porto Velho, cai no Madeira. De forma, meu governador, que é importantíssimo a sua ação, a nossa participação e a sociedade como um todo neste clamor. Senhor governador, estamos diante do desafio da competitividade, com a necessidade de implantar imediatamente, meu caro deputado Serafim, a modernização tecnológica, que é a grande ameaça para o nosso polo industrial, para acelerar a nossa inserção na chamada indústria 4.0, igualando o polo industrial de Manaus com os mais avançados parques fabris do mundo, aliando a tecnologia e a ecoeficiência nos processos e produtos gerados, bem como na logística comercial. Desafio que deve ser enfrentado com a fundamental participação de seu governo e de todos os senhores que representam o poder legislativo, que tem que fazermos aquela única corrente, porque nós vivemos e dependemos do progresso do nosso Estado. Portanto, trabalhando em conjunto, seremos muito mais fortes. Muito obrigado pela presença de todas, principalmente pela atenção que o senhor tem dedicado a esta casa. É a 4ª vez que o senhor vem aqui. E venha sempre. E na hora que o senhor sentir fragilizado e precisar de um apoio mais próximo, pode e continue dispondo do nosso segmento, das nossas classes produtoras, que aqui se fazem presente na sua totalidade. Muito obrigado. Eu quero, senhores e senhoras, em primeiro lugar, dizer que esse momento delicado que passa a economia do nosso Estado, nós, da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores, da nossa bancada federal, dos nossos senadores e deputados federais, temos a obrigação, senhor governador, doutor Antônio Silva,
de estarmos aliançados em prol da economia do nosso Estado. E aí eu quero enraizar o sentimento de todo pai de família, de toda mãe de família. Nós precisamos trabalhar em conjunto, Robertinho Caminha, em nome dos nossos filhos, em nome dos nossos netos, em nome dessa geração que, se Deus quiser, daqui a 15, 20, 30 anos, estará à frente do nosso Estado, e que nós temos a obrigação de deixar um Estado melhor do qual eles estão vivendo hoje, nessa geração da infância, da pré-adolescência e da juventude. O nosso país tem mudado muito rápido, e isso nós percebemos e estamos vivenciando todos os dias, seja na política, seja na comunicação, ou seja na inovação tecnológica. E aí está a indústria 4.0, da qual nós estamos tentando adaptar o nosso parque industrial a esse novo modelo, e principalmente sabendo que os nossos concorrentes, os países orientais, já estão inseridas neste modelo já há muito tempo. E que o Estado do Amazonas, que apesar de ter uma localização privilegiada, muito mais próxima da América do Norte, muito mais próxima do México, do Canadá e também do próprio hemisfério norte, a gente ainda vive como vivíamos na metade do século passado, com a mesma infraestrutura de portos, com a mesma infraestrutura de estradas, e que a gente precisa avançar, não só em tecnologia, mas também precisamos avançar em infraestrutura. E aí, governador, Vossa Excelência, que está há 37 dias no governo, não pode ser cobrado nem por este problema, nem por esses problemas, nem tampouco demais outros problemas que estão enraizados na história do nosso Estado do Amazonas. Então, nós estamos aqui hoje para demonstrar que o sentimento cristão é um sentimento de solidariedade, o sentimento do amor, o sentimento de se preocupar com o futuro, não só do nosso Estado, mas com o futuro das nossas pessoas, dos nossos amazonenses. É quando mais o amigo, o irmão, a pessoa próxima precisa, é que nós temos que estender as mãos. Eu tenho certeza que eu posso falar isso em nome de toda a nossa bancada do Legislativo, municipal, federal e estadual, que nós estamos de mãos estendidas, não só a esta casa, a FEAM, mas também ao governo do Estado do Amazonas. Que Deus nos ilumine. Muito obrigado e boa noite. A Superintendência da Zona Franca de Manaus vem a público informar que o termo de compromisso 01 de 2016, celebrado entre a SUFRAMA e a Prefeitura Municipal de Manaus, encontra-se em fase de licitação a cargo da Prefeitura, que tão logo esta conclua o procedimento que lhe compete, todo o cronograma de obras e desembolso de valores será disponibilizado para que as obras tenham início. Informamos que o instrumento celebrado nesta oportunidade nada tem a ver com os antigos procedimentos de transferência de valores pela SUFRAMA para que outros entes realizassem as obras, uma vez que agora a avença se dá por meio de emenda parlamentar de bancada que destinou 150 milhões do orçamento da União para as obras de revitalização do Distrito Industrial, via Programa de Aceleração de Crescimento. Posteriormente, avança. A SUFRAMA cercou-se de todas as precauções jurídicas e técnicas, visando não correr os riscos suportados outrora, quando, por determinação do Ministério Público Federal e demais órgãos de controle externo no âmbito federal, determinaram o embargo das obras
e responsabilização de seus gestores, quero ressaltar, considero uma injustiça. Ainda na gestão da então superintendente da SUFRAMA, Rebeca Garcia, que fez um excelente trabalho à frente da SUFRAMA, a autarquia moveu uma ação por meio da Advocacia Geral da União, AGU, junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para que fosse reconhecida a competência da Prefeitura de Manaus como único responsável pela manutenção das vias do Distrito Industrial, visto que diversas recomendações dos órgãos de controle externo determinavam que a SUFRAMA não devia executar obras de manutenção de vias por não constar de sua missão institucional tal atribuição. Entretanto, entendo que é missão institucional fomentar a infraestrutura a partir das parcerias institucionais. E assim a SUFRAMA colocou-se à disposição para transferir à Prefeitura Municipal de Manaus o recurso via aprovação do projeto executivo para a revitalização do Distrito Industrial com cláusula suspensiva que determinava que as custas para a confecção e aprovação do projeto fosse arcado pela própria Prefeitura no âmbito do termo de compromisso. Quando assumi a SUFRAMA, fiz questão de manter o trabalho realizado por minha antecessora, dando prosseguimento aos trabalhos e sempre confiando no trabalho técnico da equipe de engenheiros da autarquia. O que há de diferente na modalidade de contratação atual para aquelas do passado? Primeiro, nesta oportunidade, a transferência dos recursos se dá por meio de termo de compromisso e não por convênio. Segundo, o projeto executivo, solução técnica, nesta oportunidade foi todo confeccionado pela Prefeitura de Manaus, com cláusula contratual do termo de compromisso, enquanto que nas demais oportunidades a manutenção das vias partiu de projetos pré-existentes. Terceiro, desta vez, o termo de compromisso foi amplamente auditado pela Controladoria Geral da União e pelo Tribunal de Contas da União, desde a assinatura, o que, em tese, reduz os riscos. Quarto, o valor de 150 milhões de reais perfaz a revitalização das vias do distrito, drenagem, sinalização, pavimentação, calçamento, terraplanagem, etc. Enquanto que nas demais oportunidades os recursos cobriam apenas, então somente, a manutenção das vias. Por isso, a diferença de 40 milhões para 150 milhões. Quinto, por fim, a parceria firmada nesta oportunidade está sendo feita com um único ente competente em sua missão institucional para o trato das vias da cidade. Desta forma, comunico que os desembolsos dos recursos financeiros só serão realizados a partir do momento em que a Prefeitura finalizar os procedimentos licitatórios e encaminhá-los para apreciação da SUFRAMA. Esta manifestação tem o objetivo de dar conhecimento à sociedade sobre a realidade dos fatos envoltos na matéria e prestigiar o excelente trabalho técnico realizado pelas equipes envolvidas, tanto da Prefeitura quanto da SUFRAMA, que visa apresentar à cidade o distrito como um novo cartão postal para o investidor. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, Apio. Realmente, como o Antônio falou, a quarta vez que vim aqui, procurei vir todas as vezes para ouvir, principalmente quando é antes do governo. Mas todos falaram, depois que ele sentar, ele vai mudar. E até agora eu não vi ele mudar, continua sendo a pessoa humilde e atendendo a todos. Então, governador, parabéns. Também me perguntaram se, puxa, mas ele sabe tocar essa máquina? E o que eu respondo a todos, governador, é dizendo, ele não precisa saber o que tocar dentro de uma orquestra. Ele só, com aquela varetinha que a gente nem sabe se está direita ou esquerda, né, se está funcionando, ele tem que colocar as pessoas que realmente sabem tocar cada instrumento. E pela escolha que ele fez do seu secretariado, eu entendo que vamos conseguir tocar bem. Sabemos que nós estamos passando por um momento muito difícil, mas em todos os momentos, tanto essa casa na área do comércio, na área da indústria, quando passa por alguma situação, o comércio sempre tem feito o seu dever de casa e como vem trabalhando com 65% da arrecadação desse estado. Como também, em alguns momentos que a indústria tem algum problema, que primeiro atinge ela e depois atinge a nós, ela simplesmente
nós do comércio continuamos com 375 mil pessoas de carteira assinada. Então, eu só posso lhe dizer, governador, parabéns, continue. Nós vamos estar lutando realmente. O que o meu amigo, irmão, presidente da Assembleia colocou aqui, é um momento que, por incrível que pareça, eu todas as vezes sou convidado para ir à Assembleia Legislativa no novo mandato. E resolvi sempre, não fui, sempre revoltado. Mas esse mandato desses novos deputados os que estão lá, e principalmente como o Antônio Silva é aluno também do nosso deputado Serafim Correia, que ele fala várias vezes, eu fico só anotando, exatamente porque o Serafim está devendo ir lá com a gente também. Então eu vou convidar para cá, eu vou trazer minha secretaria para cá, e aí aqui eu vou poder utilizá-lo também em todos os serviços. Então, nós podemos utilizar uma bancada hoje bonita, arrumada, agradável, pessoas que têm essa competência da gente poder realmente melhorar mais a melhoria do nosso Estado. Dentro disso, eu tenho que aqui bater minha continência ao meu general Nardi, por ser militar também, eu não posso deixar de bater minha continência ao general, pela forma também que sempre trata a todos nós, ex-militares ou pessoas que adoram essa farda, mas por um acaso está ajudando a sociedade de outra forma. É muito bom estar hoje, Antônio, aqui, porque nós estamos vindo uma unidade de todos, uma unidade de uma mesa que está aqui seleta de todos os nossos entidades de classe que lutam todos os dias, e todos resolveram vir hoje aqui, estamos em massa, em peso aqui. Quando nós estamos vindo à união da própria Força Armada aqui também, quando nós estamos vendo aqui a todos os deputados que fazem a diferença junto à nossa sociedade, quando eu estou vindo aqui também o ex e o atual presidente da Câmara, que é a sociedade aonde sente a nós do município, é onde atinge diretamente a gente. Então isso é muito bom, e talvez todos nós unidos, pensando, nós possamos melhorar e não deixar a sociedade que não tem o poder da caneta passar por algumas situações que elas estão passando hoje. E um pedido mais, governador, eu lhe faço, porque todos foram atendidos. Crie um grupo de desburocratização. É necessário. Se nós tirarmos um pouco da desburocratização, a burocracia que nós temos, nós vamos poder abrir mais lojas, nós vamos poder abrir mais. Então nós precisamos de dar emprego. Sem emprego, ninguém dessa sala aqui vai poder dizer eu fiz algo pela sociedade. Nós precisamos dar novos empregos. E com a burocracia que tem hoje, é impossível isso daí. E eu luto todo o tempo, porque eu escuto todos os dias os empresários quererem ampliar, aumentar, e a burocracia é muito grande. Então, crie um grupo, está aqui as entidades, todas elas têm o melhor pensamento de diminuir, tem a própria Assembleia, todos entrando num volume para a gente poder realmente melhorar isso. Então, é um pedido que faço, e que a gente possa realmente diminuir essa burocracia para continuar mais. Obrigado. Mas eu queria externar aqui, o Ralf falou muito bem em relação à desburocratização, que é um caminho que já tem sido adotado pelo poder municipal. Inclusive, nós tivemos uma última reunião no CDL, e presenciamos essa boa vontade do prefeito em criar já criou por decreto essa desburocratização, que realmente vai acarretar em criação de emprego e renda para a população do nosso estado, com a abertura de mais lojas, de mais negócios. E eu queria colocar também, governador, em relação às nossas micro e pequenas empresas, que são a grande maioria das atividades comerciais e industriais do nosso estado. O nosso Simples, né? O nosso Simples é do Estatuto 123, 123, e através também do dispositivo constitucional 179, que distingue muito bem que os entes federativos têm que tratar com uma distinção as pequenas e microempresas. E, infelizmente, não é o que acontece.
a substituição, o mecanismo da substituição tributária realmente tem feito com que esse estatuto não cumpra realmente seu papel. E tem acarretado em fechamento, em vida não longa para as pequenas empresas. Infelizmente, são vidas curtas. E são empresas que podiam, hoje, estar proliferando de uma maneira bem mais significativa. Externaria também minha preocupação com o porto público. O porto público para um equilíbrio de tarifas, equilíbrio tarifário. Até hoje carecemos imensamente de um porto público. Eu vi na pequena reunião que antecedeu essa nossa reunião aqui, um comentário em relação à vinda de mercadoria. Realmente é um problema, enfrentamos um grande problema. A nossa rodovia 319 é uma necessidade. Sabemos da necessidade que a rodovia vai nos facilitar em relação ao abastecimento da cidade de Manaus. Em relação à atividade comercial, ela se ressente muito, principalmente agora, nesse período, que ela depende também da cadeia produtiva, né? A lei, o Plano Collor de 1990, ele realmente acabou com o referencial do comércio importador. Aquela referência, aquele turismo de compra que havia, acabou. Então, a atividade comercial depende realmente da cadeia produtiva. Então, dependemos também do sucesso do modelo econômico que está sendo discutido. E também a diversificação de matrizes é uma necessidade, sabemos disso. E o comércio depende dessa cadeia produtiva harmoniosa. Isso é uma grande necessidade. E, dito isso, governador, peço a sua sensibilidade em relação, principalmente, ao dispositivo que regula as pequenas e microempresas, essa que compõe o grande universo da atividade comercial. Muito obrigado. Obrigado, presidente Cataliba. Presidente, o nosso desafio é muito grande, senhores. Por que grande? Porque nós lutamos contra o desconhecimento da maioria da população brasileira, que não conhece a Amazônia, que não conhece os nossos problemas. E, nesse particular, nós temos uma força a nosso favor, que são as Forças Armadas, que aqui vivem, que aqui desenvolveram grandes experiências, que aqui produziram grandes processos capazes de arrancar essa região da imobilidade. E eu acho que isso é uma força que nos ajuda. Mas eu quero dizer aos senhores o seguinte: o Brasil nos cobra uma posição e, ao mesmo tempo, nos cobra uma posição em sentido contrário, desconhecendo as peculiaridades dessa região, desconhecendo as nossas características. Basta dizer, eu estou aqui ao lado do superintendente da Sulframa, que quando a Sulframa foi criada, em 67, esta região era incógnita. Todo mundo falava de Amazônia, mas como se fosse um sonho, como se aqui fosse um oásis encantado, e nós tínhamos apenas meio habitante por quilômetro quadrado. Quando o governo daquela época resolveu criar, o presidente Castelo Branco resolveu criar e reformular a Zona Franca de Manaus, o fez, acima de tudo, para desenvolver economicamente esta região. O fez para desenvolver economicamente essa região. Não queria adensar público, mas, acima de tudo, manter a soberania, criar mecanismo de sobrevivência para os amazônicos e, acima de tudo, assegurar a integridade do solo brasileiro, que tem uma extensa vizinhança aqui na região norte do país. Então, governador, eu quero dizer que os empresários estão coesos, que os empresários estão disponíveis para colaborar com a sua administração. Nós sabemos que os desafios são muito grandes, nós sabemos que o senhor vai ter um trabalho muito pesado pela frente, até porque, com certeza, o senhor vai lidar contra o desconhecimento, contra a falta de consciência do que é essa região, porque acredito
que menos de 20% dos brasileiros conhecem a Amazônia. E se não a conhecem, claro, não são capazes de idealizar as dificuldades, os problemas que nós vivemos. E, acima de tudo, a nossa logística, governador. Até hoje nós temos uma logística complicadíssima e cara. Veja bem, nós só temos hoje 2 modais que nós usamos, que com muita dificuldade nós temos grandes problemas para poder conciliar os problemas econômicos dessa região. Nós temos o avião e o caminhão como prioridades, e nós temos ainda que desenvolver a cabotagem, que infelizmente ainda está com preços abusivos. Basta dizer, companheiros, que um contêiner de 40 pés vindo da China para o Brasil é mais barato do que um contêiner saído do Porto de Santos para Manaus, governador. É um absurdo, é uma coisa que a gente precisa resolver, mas a gente só vai resolver quando a gente realmente criar uma consciência positiva em relação à nossa região, ao nosso estado, à nossa economia. E veja bem, muita gente acha que nós somos privilegiados do ponto de vista fiscal. E nós exportamos impostos. Nós mandamos mais recursos do que recebemos. E isso é uma coisa que realmente precisamos dizer com todas as letras. Porque nós aqui estamos distantes, temos uma densidade demográfica muito baixa, temos uma responsabilidade em termos de soberania muito grande, e aí entra o grande papel das Forças Armadas nesse sentido, e é preciso que nós comecemos a divulgar, a romper as barreiras do desconhecimento que ainda realmente prejudica toda a nossa política, todo o nosso desenvolvimento, todos os esforços que se façam no sentido de desenvolvimento dessa região. De forma, governador, de formas que todos os companheiros aqui estamos coesos, estamos disponíveis, dispostos a engrossar todo esse esforço, a fazer valer todos os nossos pleitos. É claro, nós vamos encontrar incompreensões inúmeras, nós vamos encontrar pessoas que não conhecem a Amazônia e que nos negam a possibilidade de defendê-la, que não abrem espaço das suas compreensões para entendê-las. E isso realmente é uma coisa que nós temos que romper com argúcia, com determinação, com força e, acima de tudo, com muita proteção para que as coisas realmente aconteçam favorável à nossa economia. De forma que eu quero agradecer, quero me manifestar em nome do comércio. A atividade comercial hoje, com todas as dificuldades que a nossa economia atravessa, e nós estamos passando uma crise sem precedentes, isso ninguém desconhece, o número de pessoas desempregadas é alarmante, isso cria um caos social muito sério, que tem que ser visto, tem que ser pesado com muita seriedade, porque é exatamente na crise social que nascem ou que crescem todos os problemas do governo. É na saúde, é na educação, é na segurança pública, e nisso nós empresários, temos a consciência desse peso e dessa dificuldade. De forma que hoje nós temos que vencer esse momento difícil. O comércio ainda hoje é o maior empregador e tem talvez a maior participação na arrecadação do Estado. Mas é preciso que nós consigamos resolver alguns problemas pontuais, mas, acima de tudo, muito importante. E descomplicar, desburocratizar é uma delas. Precisamos fazer uma reforma consciente de tal maneira que nós possamos produzir resultados positivos para o crescimento da economia, porque quando os investimentos começam, os empregos surgem. Quando os empregos surgem, a renda vem e dá dignidade às famílias. E quando isso acontece, nós temos a diminuição de todos os problemas sociais, governador. De forma que eu quero agradecer a oportunidade de falar aqui em nome da FEComércio do Amazonas, agradecer a atenção de todos, agradecer a hospitalidade do presidente Antônio Silva, que sempre nos recebe com a maior fidalguia. Quero agradecer a atenção da diretoria, das autoridades. Quero saudar todos os parlamentares que realmente têm trabalhado muito pelo Estado, têm feito a sua parcela de esforço, e isso é muito grande, e dar boas-vindas aos deputados novatos, aos que estão ingressando agora, para que a gente consiga desenvolver um diálogo e levar sugestões, levar subsídios que possam aumentar o esforço no desenvolvimento e na proteção do Estado do Amazonas. Muito obrigado.
Obrigado, meu companheiro Aderson. Nós do setor agropecuário, empresários, produtores rurais, temos recebido com uma expectativa muito positiva os anúncios que Vossa Excelência vem manifestando publicamente, que confirma uma expectativa de uma gestão que elencou dentre as suas prioridades não só a defesa da Zona Franca, que é muito importante para todos nós, mas prioridades que tocam profundo em todos nós que temos relações econômicas, principalmente com o interior do Estado. Quando o senhor fala na prioridade da interiorização, da diversificação econômica, quando o senhor fala em potencializar a fruticultura, a piscicultura, quando fala em priorizar um anseio antigo da concretização do zoneamento ecológico e econômico do nosso Estado, né, que vai balizar a utilização racional dos nossos recursos naturais, quando o senhor fala em prioridade para a mineração, para fertilizantes agrícolas, quando o senhor anuncia a sua disposição na defesa intransigente da BR-319, uma rodovia de integração nacional, que vai viabilizar, por exemplo, a região do sul do Amazonas, governador. Nós que no Amazonas, que durante muito tempo abrimos mão de um segmento que hoje é uma locomotiva do país, que se chama agronegócio. Que o senhor também externaliza, dentre as suas prioridades, o agronegócio. E o sul do Amazonas já respira esses ares. Muitos amazonenses não conhecem esse outro Amazonas, que é o sul do Estado. E, nesse sentido, é muito importante essas suas sinalizações de um governo preocupado em começar a construir um Amazonas novo. Um Amazonas com geração de emprego e renda no interior do Estado. Manaus é muito importante, mas o Amazonas é muito maior que Manaus. Nós temos quase 2 milhões de conterrâneos amazonenses nos municípios do interior do Estado e não podem ser amazonenses de segunda classe. E essa sua determinação de agir fortemente para diminuir esse fosso social e econômico, que ainda separa, perverso, que separa a capital do interior do Estado, é muito importante. E nós estamos confiantes, porque se de um lado estamos todos nós amazonenses preocupados com cenários de ameaças à Zona Franca de Manaus, mas quis a providência divina e a sensibilidade da Assembleia Legislativa aprovar uma PEC que, a partir deste ano de 2019, dá um outro cenário para o setor primário. O setor rural tinha recursos insuficientes e agora nós temos, a partir de 2019, um orçamento quadruplicado para o sistema CEPRO, para o IDAM, para a ADAF, para a ADS. O sistema CEPRO agora em mãos competentes, parabenizando mais uma vez Vossa Excelência pela escolha do Dr. Petrúcio Magalhães. E esses recursos nos permitem pensar maior, nos inserirmos mais decisivamente no setor rural, gerador de emprego e renda no interior do Estado. Então, parabéns, governador. Temos tido já nesse pouco tempo do seu governo uma interlocução intensa com o seu secretariado, o secretário Petrúcio, o secretário Jório, até mesmo o secretário Eduardo Taveira. Conte com o empresariado, o setor produtivo agropecuário como parceiro do seu governo para o bem do nosso Estado, para o bem do nosso povo amazonense. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, Munir. Governador Wilson Lima, com toda a sua equipe, faço um parênteses aqui, uma equipe que, logo que ele montou a sua equipe, me perguntaram o que eu estava achando, e a pergunta foi: me responda com sinceridade o que você acha da sua equipe, da equipe que foi montada pelo governador. Eu falei: excelente. Não conhecia todas as pessoas, não conheço todas as pessoas, mas pelo currículo e pela experiência, o senhor conseguiu mesclar o novo com a experiência, o novo com a vontade de fazer. E hoje de manhã, durante 2 horas, a gente pôde comprovar e ratificar a bela equipe, capacitada, rica, humilde, esforçada, mas muito inteligente e que poderá lhe ajudar muito. Aliado a isso,
Existem aqueles deputados que, e aí é que está o ponto de eu ter falado, que a gente sempre conversa. Gente que é ligada à indústria, ao comércio. O deputado Dermilson, meu colega de faculdade, colega de classe. A Alessandra, que é minha amiga, e sempre aliada à indústria. O Adjuto, que por várias vezes sentamos nessa mesa aqui para discutir assuntos. E o meu professor, Serafim Correia, com quem eu, por muitas vezes, aprendo a todo momento sobre as nossas discussões, até tarde da noite, sobre um assunto que agora nos incomoda muito. Em nome deles, eu cumprimento todos os deputados. Reforma tributária se aproxima. Reformas no país se aproximam. Eu estou tendo a oportunidade, foi Deus que quis isso, porque quando a gente pensa que as coisas estão dando errado, a gente olha depois, lá na frente, olha para trás e vê que parece que o caminho estava sendo planejado para isso. E é isso que o presidente Antônio Silva acabou de colocar agora, que a gente estava trabalhando em alguns caminhos, governador, e de uma hora para outra parece que desandou e acabou, parece que dando certo. E eu estou hoje presidindo uma entidade nacional que dos seus 30 associados, que são as 30 maiores indústrias de eletroeletrônico do país, 18 estão instaladas em Manaus. E pela primeira vez, a gente tem a oportunidade, que eu havia brincado com o senhor, que eu sou o seu secretário avançado, que a gente tem a oportunidade de poder levar a mensagem e defender os interesses do Amazonas com a chancela de uma entidade como a Eletros. A gente tem rodado muito em Brasília, a gente tem participado de muitas reuniões na CNI, a gente tem participado de muitas reuniões e muitos fóruns no estado de São Paulo e em outros estados, e o que a gente tem ouvido muito é que o setor produtivo está inseguro quanto o que vai acontecer com a economia do país. Mais inseguro ainda estamos nós da Zona Franca de Manaus, por conta de uma série de pontos que estão ocorrendo e discutidos e que até então não estavam vindo até nós ou não estavam nos buscando para ter informações. Há um ano atrás, Federação das Indústrias, Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, a Abraciclo, que é dos ciclomotores, a Whirlpool, a DDIL, a Fogás, a Bemol e a Eletros se juntaram e convidaram a Fundação Getúlio Vargas para poder fazer um estudo, um diagnóstico, uma radiografia sobre a Zona Franca de Manaus. Esse estudo foi apresentado ao secretário Carlos Costa, secretário da competitividade, que na verdade é o cara que está tocando o antigo MIDIC, que era o que nos interessava, que era a pasta que era afim a nós. Apresentamos hoje ao governador e toda a sua equipe, ao secretário Jório, ao secretário Eduardo e toda a equipe que estava lá hoje de manhã. Iremos fazer uma apresentação aos senhores deputados, deputados estaduais, e faremos também a bancada federal. Iremos ao Tribunal de Contas da União, iremos à Controladoria Geral da União, iremos até a SUFRAMA para apresentar, faremos um tour e depois, com tudo isso massificado e entrado na massa do sangue de todos nós amazonenses, nós vamos fazer um trabalho no estado de São Paulo, dentro da FGV, em Brasília e aqui em Manaus também, para a gente pulverizar a sociedade os resultados desse estudo. O maior desafio desse estudo foi convencer a Fundação Getúlio Vargas a fazer esse estudo, formado por economistas paulistas, sul e sudeste do país, incumbidos daquele preconceito. Foram 2 dias dizendo, vamos fazer o estudo. 8 doutores e pós-doutores de várias áreas, não só economistas, abraçaram a causa e fizeram o estudo com o seguinte compromisso conosco: vamos apresentar algo que é radiografia, não é o que tu queres ver, não é o que vocês querem ver. E o presidente Antônio Silva na hora falou, mas é isso que a gente quer. Se não servir, a gente guarda, não servir para a gente divulgar. E os resultados são fantásticos. O que a SUFRAMA, com a sua brilhante equipe técnica, já sabia, foi ratificado. O que nós, nos nossos discursos, já sabíamos, foi ratificado. O que a Universidade Federal, com seus estudos, comprovavam, foi ratificado. Agora, por uma entidade com credibilidade internacional, fora deste habitat, para não dizer que houve o bairrismo, que isso daqui é uma coisa que você está puxando a brasa para sua sardinha, e que mostra que
da educação, a geração de emprego e a competitividade industrial, o Amazonas, o país, se tivesse 4 ou 5 zonas francas, seria um outro país e para melhor. Isso está sendo provado por um estudo extremamente técnico, difícil, complexo, que foi feito pela Fundação Getúlio Vargas. E é esse trabalho que nós vamos apresentar. Quando nós levamos esse estudo ao Carlos Costa, ao secretário Carlos Costa, o nível do discurso dele, de cobrança, é altíssimo. Foi altíssimo. E aí é uma coisa que a gente tem que internalizar aqui, gente. Acabou o mimimi. Acabou a retórica. A equipe que está lá, ela é extremamente preparada tecnicamente, tem os seus viés de preconceito, sim, tem os seus viés de entendimento, sim, e isso acaba nos fazendo com que o convencimento ou a explanação seja ainda mais profissional da nossa parte. Se nós chegarmos lá, pobrezinhos, um estado longe, somos poucos, temos a floresta, isso vai cair por terra. A linha é liberal. Eficiência locacional. Se eu tenho que te dar incentivo para produzir moto, televisão no Amazonas, é porque tu não tem que estar lá. É uma linha, é uma tese. E a gente vem desmistificando isso. E o estudo mostra isso daí. Então, o que a gente tem que aproveitar? O risco existe? Existe. A reforma tributária vai acontecer? Sim. A abertura comercial pode acontecer? Sim, ela vai acontecer. O IVA vai ser criado, ou o IBS? Sim, serão. Nós somos contra? Não. Desde que converse conosco. Desde que nos chame para conversar e diga. Por quê? O mais exitoso modelo de desenvolvimento não pode ser prejudicado. E o que foi colocado muito, governador, pela equipe da Fundação Getúlio Vargas, é que eles dizem, não fiquem a reboque, promovam o desenvolvimento, promovam, sejam os protagonistas da discussão. Vocês não têm que esperar São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou Minas Gerais, ou Paraná, ou Rio Grande do Sul, com as suas indústrias, pautarem a discussão sobre Zona Franca. Quem tem que pautar a discussão sobre Zona Franca é o Amazonas. Quem tem que pautar as discussões sobre o que é bom para a região norte tem que ser o Amazonas, por tudo isso de positivo que existe aqui. Então, nós temos que tomar cuidado com algumas coisas que estão sendo apresentadas, nós temos que ser ouvidos, nós temos que ser muito fortes na nossa apresentação. Não adianta ir com retórica. O governo está aberto para discussão? Sim. Na própria apresentação com o secretário Carlos Costa, um pós-doutor da Fundação Getúlio Vargas, preparadíssimo, nós conseguimos ouvir da sua boca, quando começamos a discutir sobre a questão da Zona Franca de Manaus e os outros modelos de incentivo, com incentivo, ele falou, não. A Zona Franca a gente tem que trabalhar em separado, porque ela não é incentivo para algum setor específico, ela é uma política de desenvolvimento regional. Aquilo dali foi a prova maior de que aquela resistência, 2 horas e meia depois, tinha sido contornada, pelo menos. E aí, onde é que os senhores e senhoras entram? A nossa força política. Vai ter o grito. Vão ter os esforços políticos. E onde é que a gente entra em ajudar isso daí? Primeiro, como o presidente Antônio Silva colocou, nos chame para a discussão que a gente quer ajudar. Segundo, nós vamos entregar esse estudo para os senhores, para poder ajudá-los a defender, não somente com o discurso político, mas com embasamento técnico. E aí, isso daí, ao meu ver, tem que ser capitaneado pelo nosso governador. O Wilson, na sua própria presença, governador, o senhor já inspira uma coisa que o país quer, que é a jovialidade. Com a sua equipe, o senhor apresenta a experiência. Com a bancada, o senhor apresenta a força política. E não tenha dúvida, nós não estaremos atrás de vocês, o setor produtivo. Nós estaremos ao lado do senhor e da sua equipe. Aliado a isso daí, a gente conclui com o seguinte ponto. Nós temos que agir. Vieram me questionar, lá na associação, que falaram, tu está indo muito para Manaus. Tu está olhando muito a Zona Franca de Manaus. Tem que olhar a gente aqui também.
Eu falei, eu estou fazendo isso. Só que eu estou há 2 meses pedindo, bora lá, vamos fazer. O que a gente vai fazer? Ir lá no Pará, ir lá no Ceará, ir lá no Rio Grande do Sul, onde estão as empresas instaladas. E o pessoal fica... E lá no Amazonas está todo mundo trabalhando. Lá no Amazonas a gente já está se mexendo desde dezembro, novembro. E é isso que a gente acaba também servindo de exemplo para poder criar um movimento positivo. A Zona Franca, ela não pode ser preterida. Ah, eu vou te dar a BR-319 e aí eu vou tirar um pouco do teu incentivo. Ou então eu vou fazer o seguinte, eu vou balizar os rios, mas não te preocupa porque eu vou só tirar um pouquinho do teu incentivo, que aí tu tem um ganho maior. Eu vou fomentar o turismo. Nós vamos dar para vocês as melhores fábricas de fitofármacos do país. Olha, não se preocupa que a nossa missão vai ser pavimentar a BR, vamos fazer ela, em 2 anos vocês têm acesso ao resto do país de forma terrestre com qualidade. Ótimo. Isso não é preterindo a Zona Franca. Nós já fizemos muito para o país com essas pouquíssimas e carentes condições. E a Zona Franca é inegociável. Não adianta. Temos que ter uma alternativa. Volto a falar. O governo está aberto a opiniões, a sugestões. Estou falando porque nós estivemos com o general Heleno, nós estivemos com o vice-presidente da República, general Mourão, o próprio governador esteve com o ministro Paulo Guedes. Nós estamos indo por uma estratégia distinta. Nós não estamos indo direto ao ministro, nós estamos pegando os seus principais assessores e apresentando a Zona Franca de Manaus, para que quando ele sente com a sua equipe já esteja todo mundo brifado. E a gente não pode abrir mão disso daí. Se abrirmos mão, teremos grandes prejuízos. E prejuízos, mesmo que diga o seguinte, deputado Serafim, não, a gente vai fazer uma reforma tributária e a gente vai criar o IVA, mas ele vai ter um phase-out aqui de 10, 15 anos. Já era para a gente. Sabe por quê? Porque o investidor ele para e pensa, vou fazer um investimento de 30 milhões, o Luiz vai lá ampliar a fábrica dele de refrigerante. E ele precisa fazer um investimento de 10 milhões, ele vai ver quanto tempo ele tem para retornar esse recurso que ele está investindo ali. Se for superior a 20, com o fim das nossas vantagens em 10 anos, acabou o investimento que ele ia fazer aqui. E é isso que a gente tem que estar preocupado. Fortalecimento da SUFRAMA, a melhoria dos processos e procedimentos da Receita Federal, o governo do Estado alinhado em nos ajudar e não ser atravancador. Isso tudo em conjunto tem que ser feito porque é o plano B que eles vão precisar. Então, para concluir, essa experiência que a gente está vivendo lá fora e que a gente tem que trazer para cá, compartilhar com os senhores e senhoras. Amigos, conterrâneos, lembrando Gilberto Mestrinho, amazonenses, se a gente não mudar o nosso discurso, se a gente não mudar a nossa postura, nós seremos engolidos. Nós temos que estar preparados tecnicamente, temos que estar unidos politicamente e focados no que a gente tem que fazer. Se não fizermos isso, seremos engolidos e de forma muito rápida. Então, contem conosco. Eu acho que a gente está na hora. Dizem que são 26 estados contra nós, Ralf. O que é bom para a Zona Franca, para o Amazonas é ruim para o país. Parece que às vezes tem 27 estados contra o Amazonas. Porque parece que a gente mesmo, às vezes, comete alguns erros. E aí, governador, é a hora que a gente se junta ao senhor para poder avançar. Conte conosco. O senhor está com uma equipe brilhante. A gente está procurando dar nossa contribuição. E o senhor tem que ser o líder dessa discussão por ser a autoridade máxima no Estado. Sem isso daí, e vai chegar a hora, porque a SUFRAMA vai ter sua limitação, vão chegar uma hora que vão dizer, opa, a decisão é do ministro, e o APIO não vai poder fazer mais muita coisa. Vai chegar uma hora em que nós, entidade de classe, vamos ter nossos limites, nossas limitações também. O senhor não tem. O senhor é governador de um Estado, e que o senhor pode bater na mesa e terá todo um apoio de uma bancada federal e estadual ali lhe ratificando.
e a gente vem para poder, ao lado, gritar também. Muito obrigado, era uma experiência que eu queria trazer para os senhores, da gente ter que mudar a nossa postura, porque o mundo está mudando. E se a gente não mudar, a gente vai ser engolido. Só que nós temos uma grande vantagem, que é a grande oportunidade. Nós temos um produto maravilhoso para ser vendido, e nós temos agora uma embalagem e um manual de procedimento pronto, para mostrar para todo mundo que ele está pronto para ser usado e que ele é benéfico para o país. Muito obrigado, desculpa se me prolonguei. A Prefeitura de Manaus, na figura do prefeito Arthur, ao longo de 6 anos, vem avançando muito nessa questão que é fundamental, que são as parcerias público-privadas. Não cabe apenas o Estado, o poder público em si, fazer aquilo que ele deve fazer, como fomentar a educação, no caso do município, educação básica, saúde, mas também soltar as amarras da burocracia. E a burocracia, ela acaba fazendo com que se perca não só dinheiro, mas como algo que é inestimável, que é o tempo. E o tempo hoje é precioso. Nesse aspecto, a Prefeitura já vem em parceria com várias entidades de classe aqui presentes, trabalhando no Comitê de Desburocratização, que já é uma realidade no âmbito municipal, que vem trabalhando e recentemente fez alterações com a ajuda das entidades no plano diretor da cidade, possibilitando que houvessem mais desenvolvimentos no que diz respeito à questão urbana, na acessibilidade, a desburocratização também das tramitações processuais dentro da Secretaria de Finanças Municipal, o que facilita muito a emissão de notas, liberação de toda a documentação. E também algo que é fundamental, que Manaus hoje se planeja. Manaus hoje tem planejamento até 2030. Isso é algo que é muito importante. Então, o que cabe ao âmbito municipal é estar aberto a parcerias. E tenho certeza que o prefeito Arthur se coloca à disposição, não só de todas as entidades de classe, mas também a todos os entes públicos, afirmarem parcerias num prol maior, que é a nossa terra, é a nossa Manaus, o nosso estado do Amazonas. Muito obrigado. Eu quero agradecer a presença de todos os senhores e passar a palavra para o governador, porque ele vai fazer o discurso dele, a fala dele, e depois vai os convidar para o coquetel aqui ao lado, que estará... É o gabinete da Casa Civil que vai pagar? 2019 é um ano muito desafiador. Há uma expectativa muito grande das pessoas com relação ao poder público, aos novos governantes, aos que foram eleitos. O desafio é maior para o estado do Amazonas, porque nós temos uma Zona Franca de Manaus, que é uma excepcionalidade no país, da qual a gente não pode prescindir, da qual a gente não pode abrir mão. Hoje, eu tive a oportunidade de conhecer, de ter uma prévia do projeto que foi apresentado pela Fundação Getúlio Vargas, um estudo que foi contratado pela CIEAM, pela FIEAM, pela Abraciclo e também por outros empresários, e aqui eu quero louvar, e reconhecer a iniciativa. Nós precisávamos de uma chancela dessa para provar o que a gente já sentia no dia a dia e o que a gente entendia de importância da Zona Franca de Manaus. E é impressionante quando os gráficos são mostrados da evolução que o estado do Amazonas teve desde o final da década de 60, início da década de 70, até 2010, quando se tem números para fazer esse processo de comparação. O quanto a gente subiu de renda per capita, inclusive maior do que qualquer outro estado no Brasil, o quanto o modelo Zona Franca de Manaus protegeu a nossa floresta, o quanto ela levou o desenvolvimento para as pessoas que moram nessa região. Eu estava observando a apresentação hoje do coordenador do estudo, e ele chegou muito cético. Ele falava sobre a descrença que ele tinha no modelo Zona Franca, e eu ouvindo
a apresentação dele, não tive a menor dúvida de que ele hoje é um dos principais aliados da Zona Franca de Manaus, um defensor nato desse modelo, porque conseguiu entender a importância que é o polo industrial de Manaus para a garantia de sobrevivência desse povo aqui, da geração de emprego e renda, do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social e, sobretudo, para a preservação do meio ambiente. A Zona Franca de Manaus ela é imprescindível para que a gente possa diversificar as nossas atividades econômicas e identificar outras fontes de riquezas. Nós não podemos abrir mão da Zona Franca de Manaus agora, porque a gente não tem outra alternativa ou não tem outras fontes que possam substituí-la. A gente não pode abrir mão da Zona Franca de Manaus agora, porque sem ela nós não teremos base para desenvolver outras atividades econômicas. E isso está muito claro no estudo que foi apresentado a mim hoje pela FGV, que os deputados vão ter a oportunidade de logo mais também terem acesso a esse estudo, e os demais presentes, eu imagino que é um estudo que deva ser divulgado publicamente, para que a gente possa ter elementos suficientes e a chancela de uma instituição como a FGV para defender o modelo Zona Franca. Eu estou muito preocupado com a política econômica que tem se propagado, mas, por outro lado, eu fico muito feliz e muito otimista pelo entendimento que tem o presidente da República sobre a importância da Amazônia, sobre o entendimento e a vivência que tem pessoas que estão próximas ao presidente, sobretudo aqueles militares que foram comandantes aqui da Amazônia, e entendem com muita clareza a importância disso. A equipe econômica diz o seguinte: olha, para que a gente vai manter a Zona Franca de Manaus? 8% que eu tenho de renúncia fiscal, que dá algo em torno de 20, 23 bilhões, se eu estiver errado me corrija. Com 23 bilhões de reais, eu colocaria lá não sei quantas unidades do Exército, eu desenvolveria uma série de atividades econômicas. Só que é preciso entender que você não renuncia ou não abre mão daquilo que você não tem. No momento em que você deixa de dar incentivo para uma empresa que está aqui no polo industrial, ela não vai para outra parte do Brasil, não. Ela vai para outro país. Ou seja, a gente não vai ter de jeito nenhum. Então é uma conta que não tem lógica no momento em que se faz isso. E é importante fazer com que o Brasil entenda, o Sul, o Sudeste e os outros estados entendam o papel estratégico da Zona Franca de Manaus. Não é só para o Amazonas, não. É para o Brasil. A nossa a bancada federal, junto com os senadores, estão muito unidos, estão muito empenhados nessa defesa da Zona Franca de Manaus. E a gente tem trabalhado muito para que outras pessoas e pessoas que ocupam cargos chaves importantes comecem a entender também por que a gente luta tanto pela Zona Franca de Manaus. No início dessa semana eu tive reunido com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que reassumiu mais uma vez o compromisso de defender a Zona Franca de Manaus, e ao longo dos últimos anos vem dado prova desse comprometimento que ele tem com o Estado do Amazonas. Há 15 dias também tive a oportunidade de conversar com Davi Alcolumbre, que atualmente é o presidente do Senado, que também empenhou sua palavra em defender o modelo Zona Franca de Manaus, e depois que foi eleito, reafirmou esse compromisso de defesa do nosso modelo econômico, que é imprescindível. Aliado a isso, essa defesa da Zona Franca de Manaus, nós precisamos também trabalhar em outras frentes que são importantes para que a gente possa, ao longo dos anos, e isso carece de um projeto a longo prazo, de 15, 20, 30 anos, para que a gente possa ir corrigindo algumas distorções. Hoje nós temos 2 milhões de habitantes na capital, Manaus, e a segunda cidade mais populosa do estado do Amazonas tem 100 mil habitantes. Então, há uma distorção muito grande. E olha que nós estamos falando de um estado que tem um potencial enorme para crescimento, que nós temos riquezas ainda incalculáveis. Então, nós precisamos fazer com que essas atividades econômicas sejam diversificadas, e isso vai ser feito através do incentivo ao setor primário, à fruticultura, à piscicultura, o turismo, que é fundamental para a nossa região, e nós estamos trabalhando para que isso aconteça.
a mineração, a exploração do gás. Nós precisamos e vamos fazer com que as nossas riquezas sejam revertidas em forma de benefícios para o cidadão. Mas antes disso, tem algo que é muito importante fazer, e eu estou buscando isso de forma muito obstinada, e já comecei a fazer o processo de informatização e de digitalização do estado do Amazonas. Nós precisamos melhorar, nós precisamos tornar eficiente o Estado. Vou fazer uma reforma administrativa com o apoio da Assembleia Legislativa, com o apoio do presidente Josué Neto, e a reforma administrativa que nós estamos fazendo não é uma reforma só no papel, não. É uma reforma física, é uma reforma verdadeira, é uma reforma real, para que a gente possa diminuir custo com carro, com combustível, com motorista, com manutenção. Hoje, um documento que é preciso ser publicado, viu, presidente, no Diário Oficial, eu assino, entrego para o chefe da Casa Civil, o chefe da Casa Civil pega aquele amontoado de papel, que eu assino aproximadamente 230 documentos, inclusive, quando sair daqui, vou para lá para assinar documentos, para despachar documentos, e esses documentos ele entrega para o motorista vai para a imprensa oficial, lá escaneia, e depois daí é que vai ser publicado. Imagina o gasto, o desperdício que a gente tem com isso. Tinta de impressora, papel, motorista, combustível, e o risco desse documento ser perdido ao longo do caminho, o risco desse documento ser extraviado. E eu estou falando de um documento quando só eu preciso assinar. E quando é um documento que precisa eu e mais 3 ou 4 secretários assinarem? Aí o motorista tem que começar a fazer uma peregrinação para encontrar os secretários para que esse documento possa ser assinado. Hoje o mundo já funciona de uma outra forma. Hoje nós temos assinatura digital. Hoje é possível você colocar aqui a senha e o documento já está assinado e vai direto para a imprensa oficial, já para ser impresso. Isso nós vamos fazer, estamos fazendo no governo do Estado. Nos próximos 100 dias vai ser assim aqui no Amazonas. Estamos trabalhando fortemente para a desburocratização. Vamos melhorar e ampliar a rede SIM, para que as pessoas que queiram investir no estado do Amazonas não tenham que pagar prenda, né? Porque hoje quem vem investir no estado do Amazonas está tendo que pagar prenda e está tendo que peregrinar nas secretarias para que possam conseguir as suas licenças e os seus documentos. Já determinei ao IPAAN, falei com o presidente Juliano, aliás, esse foi um dos compromissos que ele assumiu comigo. Digo, Juliano, nenhum processo vai ficar travado aqui no IPAAN. E eu não estou falando de flexibilização da legislação, não. Eu estou falando de agilidade nos processos. E isso vai acontecer. Porque quem produz riqueza não é o Estado, não. São os comerciantes, são os investidores, são os produtores, são essas pessoas que estão fazendo com que a economia desse Estado cresça. Eu estou muito feliz porque eu vejo um empenho muito grande das instituições de entenderem e de tomarem para si a responsabilidade. Eu vou repetir aqui o que eu já falei algumas vezes, eu não quero passar pelo governo do Estado do Amazonas dizendo o que eu fiz. Eu quero passar pelo governo do Estado onde todo mundo tenha aquela certeza e aquela sensação de que participou desse processo de mudança. Esse momento é um momento nosso, é um momento de mudança. É um momento em que o cidadão foi lá e disse assim, olha, eu quero mudar, eu não aguento mais isso. E tomou para si a responsabilidade. Tomou a responsabilidade e tomou os destinos do estado do Amazonas. O Estado tem um papel fundamental nesse novo processo, nesse novo momento pelo qual passa o país. Nós não podemos mais estar perdendo tempo e nem dinheiro. Há algumas coisas que precisam ser conectadas. E uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer no governo foi fazer a integração entre os secretários. Eles têm que conversar entre si. Nós estamos montando um modelo de governança junto com o Movimento Brasil Competitivo. Hoje, inclusive, estive conversando com o ministro do Tribunal de Contas da União, que também veio trazer aqui um pouco dessa experiência de modelo de governança
que já estão sendo implantados em alguns estados e também em alguns municípios, para que a gente possa tornar o estado eficiente e para que a gente não perca energia. Eu fui, durante a campanha, visitar uma empresa lá no Distrito Industrial, e essa empresa tinha uma parceria com uma escola particular. E eu perguntei, por que essa empresa não tem uma parceria com uma escola pública, onde as crianças da escola pública, principalmente daquelas áreas de área vermelha, não têm tanta possibilidade? E aí o executivo me disse assim, olha, eu nunca fui procurado pelo Estado para fazer essa parceria. Já determinei ao secretário de Educação para ir, e hoje, inclusive, conversei com esse executivo dessa empresa para a gente fazer a parceria, para que os alunos que estejam no ensino médio possam ter essa atividade prática, porque é isso que interessa. Nós temos aqui o nosso distrito industrial, nós temos muitas mentes privilegiadas, intelectuais, que precisam repassar esse conhecimento para os nossos alunos. Não é justo que a UEA tenha os benefícios e receba recursos do polo industrial, das empresas do polo industrial, e que não retribua e que não retorne isso em forma de gente qualificada. É preciso que haja esse casamento, é preciso que haja essa conexão, que o objetivo é esse, fazer com que as nossas escolas preparem o cidadão e preparem essa mão de obra qualificada para o polo industrial de Manaus. E a gente está perdendo muito. Chegou a hora da gente começar a ganhar. E é isso que nós estamos fazendo nesse governo. Recentemente, eu tive no Ministério da Infraestrutura e saí de lá também muito otimista com algo que me deixou muito impressionado. Quando toda a bancada do Amazonas, deputados federais, senadores, estiveram presentes para tratar da BR-319. Lá também estavam presentes o governador de Roraima, Antônio Denário, estava o governador de Rondônia e o vice-governador do estado do Acre, também com suas respectivas bancadas. E lá a gente saiu com o compromisso do Ministério da Infraestrutura de agilizar os processos de destravamento para a pavimentação da BR-319. E da parte do Estado, há um compromisso de montar um modelo de governança para as unidades de conservação. Inclusive, tem algo que me deixou muito otimista, que é a possibilidade, e isso expressado pelo próprio ministro, de que as dispensas ambientais, quer dizer, que as licenças ambientais não sejam exigidas. Exatamente, que as licenças ambientais não sejam exigidas, implantando um modelo de governança de unidades de conservação. O Estado do Amazonas vai provar que é viável a pavimentação da BR-319 e que não vai acontecer o desmatamento que tanto se prega. Porque quem diz que vai ser desmatado a Amazônia, se a BR-319 for pavimentada, é quem não conhece a nossa região. E o Estado do Amazonas, sendo um Estado que representa o verde, sendo um Estado que representa a preservação, vai continuar preservando. Agora, não tem como a gente preservar a nossa floresta se não houver desenvolvimento econômico e se não houver desenvolvimento social. Porque a preservação da Amazônia, ela é baseada numa lógica econômica. Se eu não tiver emprego, se eu não tiver como sustentar minha família, eu vou derrubar uma árvore para ganhar R$50, R$100 para dar o leite do meu filho. É simples a conta. Então a gente precisa fazer com que o Brasil entenda o papel estratégico que tem o Amazonas para o Brasil. Já há uma melhoria significativa no ambiente de negócios, por onde eu tenho passado, eu tenho observado a ampliação e a reforma de alguns empreendimentos. Tenho visto também empresários que estão construindo e devem inaugurar nesse semestre, também no semestre seguinte, novos estabelecimentos comerciais, hipermercados, e tudo isso é um reflexo da confiança que o empresário tem no governo do Amazonas e também no governo federal. A gente já sente isso também na arrecadação do ICMS, que é o principal imposto do governo do Estado.
A arrecadação desse mês de janeiro foi superior a janeiro do ano passado. E a expectativa é que nesse primeiro bimestre nós tenhamos um aumento de 10% na arrecadação do ICMS. É algo que nos deixa muito feliz e cada vez mais otimista com tudo que deve acontecer pelos próximos anos. Nós estamos trabalhando muito para entregar um Estado melhor. Eu preciso da ajuda de todos, preciso da ajuda do comércio, preciso da ajuda da indústria, preciso da ajuda da Assembleia Legislativa, sou uma pessoa do diálogo, todos os dias tenho conversado com os setores que demandam de mim, com aquelas pessoas que querem contribuir, com aquelas pessoas que querem entender qual é o nosso plano de ação. Eu tenho coragem e juventude para fazer o que tem que ser feito, e eu vou fazer. Eu não tenho medo de intimidação, não tenho medo de crise. A minha vida sempre foi pautada por desafios. Eu nunca tive a chance de dar um passo atrás. Eu nunca tive a chance de recuar. E eu não vou recuar. Vamos entregar um Estado melhor depois de 4 anos. Muito obrigado. Bom, senhores, obrigado pela presença de todos. Que Deus nos proteja no nosso retorno às nossas casas. E o governador oferece um coquetel aqui ao lado.